A família real, reunida sob o mesmo teto, para o que parecia ser uma reunião de rotina, acabou se preparando para o inesperado. A princesa Anne, a figura de proa da tradição e do serviço, os havia convocado sem dar muitas explicações, apenas insinuando uma decisão que poderia remodelar o futuro da monarquia. Isso é algo que ele estava esperando e provavelmente passou mais tempo pensando sobre isso. Para o restante de nós, é mais uma questão de, ok, temos que mudar a forma como apoiamos. Que legado a princesa real deixaria para trás e quem o herdaria? Vamos descobrir. O peso da tradição. Ao longo de seus 1000 anos de história, a monarquia britânica tem sido definida pela tradição. Essas tradições servem como pilares de continuidade e símbolos de um legado que resistiu ao teste do tempo. Entre essas tradições, o título de princesa real se destaca como uma das mais reverenciadas, simbolizando o compromisso inabalável e a dedicação inabalável à coroa. Ao longo dos séculos, ele foi passado àqueles considerados não apenas merecedores por direito de nascença, mas adequados em termos de caráter, um princípio sintetizado pela atual detentora, a princesa Anne, que acabou de revelar seu último desejo e soltou uma bomba. Mas antes de chegarmos a isso, devemos primeiro explorar tudo sobre o título em questão e os aspectos que levaram à chocante decisão de Anne. O título de princesa real foi estabelecido pela primeira vez pelo rei Charles I em 1642. Modelado com base na Madame Royale francesa, seu objetivo era honrar a filha mais velha do monarca e significar sua posição única dentro da família real. Entretanto, diferentemente dos títulos hereditários, como o de Príncipe de Gales, o título de princesa real não é automático nem garantido. Ele deve ser concedido formalmente pelo monarca reinante e é vitalício, o que significa que pode pular gerações ou ignorar completamente a filha mais velha se as circunstâncias exigirem. Durante quase 400 anos, apenas 7 mulheres ocuparam o título, cada uma trazendo seu próprio caráter distinto e contribuições para seu legado. Espera-se que a princesa real incorpore valores de dignidade, graça e serviço, representando a monarquia no país e no exterior. É um papel que frequentemente exige um equilíbrio delicado, a visibilidade necessária para se conectar com o público e a discrição necessária para evitar ofuscar a linha direta de sucessão. A princesa Anne, a 7ª princesa real, exemplificou essas características em um grau extraordinário. Agraciada com o título por sua mãe, a Rainha Elizabeth, em 1987, o mandato de Anne como princesa real é marcado por uma dedicação incansável e um compromisso inabalável com o serviço, um legado que os futuros detentores do título, sem dúvida, se esforçarão para igualar. Princesa Anne, uma vida inteira de serviço. Nascida em 15 de agosto de 1950, Elizabeth Alice Louise chegou como a 2ª filha e única filha da Rainha Elizabeth II e do Príncipe Philip. Desde o início, Anne demonstrou qualidades que a diferenciavam: uma independência feroz, uma atitude sem rodeios e uma ética de trabalho incansável. Essas características viriam a defini-la tanto como indivíduo quanto como figura real. Anne cresceu em um período de mudanças sociais significativas na Grã-Bretanha, no qual o papel da monarquia estava sendo redefinido para atender às expectativas modernas. Embora não estivesse diretamente na linha de sucessão, Anne nunca permitiu que isso diminuísse suas contribuições para a vida real. Desde muito cedo, ela se dedicou a deveres públicos, acompanhando seus pais em compromissos oficiais e forjando seu próprio caminho como membro sênior da realeza. Sua nomeação como princesa real em 1987 foi uma progressão natural. Naquela época, Anne já havia conquistado uma reputação formidável por meio de um extenso trabalho de caridade, viagens ao exterior e sua defesa do hipismo. Como atleta olímpica e grande defensora do desenvolvimento esportivo, ela se tornou uma embaixadora global do talento e da determinação britânicos. Durante o mandato de Anne como princesa real, ela assumiu milhares de compromissos oficiais, sendo frequentemente classificada como um dos membros mais esforçados da família real. Somente em 2022, ela teria realizado mais de 200 compromissos, mais do que qualquer outro membro sênior da realeza. Seja presidindo cerimônias, apoiando militares ou promovendo iniciativas de caridade, a abordagem de Anne sempre foi direta e profissional, com pouca paciência para fanfarras desnecessárias. Suas décadas de serviço não vieram sem desafios.
Anne testemunhou inúmeras controvérsias e debates públicos em torno da família real. No entanto, em meio a tudo isso, ela manteve um foco inabalável em seus deveres, conquistando a admiração como uma das figuras mais confiáveis da monarquia. Para muitos, a personificação do título de princesa real por Anne é o padrão ouro, um monumento vivo do poder duradouro da tradição. A família real passou por mudanças sísmicas nos anos desde que a princesa Anne assumiu o título de princesa real. Desde o intenso escrutínio dos anos de Diana até os desafios mais recentes envolvendo os príncipes Harry e Meghan, a instituição tem enfrentado crescentes apelos para se modernizar ou correr o risco de perder a relevância em um mundo em transformação. A ascensão do rei Charles apenas aumentou essa necessidade de adaptabilidade. Como monarca, Charles enfatizou uma família real simplificada, concentrando a atenção do público nos herdeiros principais, ele próprio, seu filho William e seu neto George. Essa abordagem reflete sua crença em uma monarquia mais eficiente e econômica, mais adequada aos desafios do século XXI. No centro dessa transição está um delicado ato de equilíbrio. A monarquia deve preservar suas tradições centenárias e, ao mesmo tempo, demonstrar sua capacidade de evoluir com o tempo. Para figuras como a princesa Ana, que dedicaram suas vidas a defender os valores da instituição, essas mudanças apresentam tanto oportunidades quanto dilemas. A própria Anne reconheceu a importância da adaptação, muitas vezes descrevendo sua abordagem aos deveres reais como trabalho em primeiro lugar, tradição em segundo. No entanto, o peso do legado continua sendo um aspecto definidor de seu papel, especialmente em relação ao título de princesa real. Enquanto o rei Charles continua sua missão de refinar a imagem pública da monarquia, Ana se vê refletindo sobre o futuro de seu próprio título e sobre a pessoa mais adequada para herdá-lo. Embora Anne raramente discuta seus sentimentos pessoais em público, as pessoas próximas a ela observaram seu foco crescente na estabilidade de longo prazo da família real. Em particular, ela expressou o desejo de garantir que o título de princesa real permaneça como um farol de continuidade, serviço e dedicação. Essa introspecção levou Anne a pensar em quem poderia um dia carregar o manto que ela usou com tanta distinção. Nos últimos meses, a atenção dos círculos reais se voltou para a geração mais jovem, especialmente para a princesa Charlotte. Como filha mais velha do príncipe William e Catherine, Charlotte é a primeira herdeira a se beneficiar da lei de sucessão, a Coroa de 2013, que estabeleceu a igualdade de gênero na linha de sucessão. Embora ainda seja uma criança, Charlotte já demonstrou muitas das qualidades que definem uma realeza bem-sucedida: postura, curiosidade e um carisma natural que atrai as pessoas para ela. Relatos sugerem que Anne percebeu o potencial de Charlotte e vê nela uma alma gêmea, alguém que poderia estar à altura da ocasião e levar adiante o legado do título de princesa real. Esse reconhecimento provocou discussões particulares dentro da família real, levantando questões sobre tradição, mérito e a forma futura da monarquia. Ao começar a pesar suas opções, a princesa real se encontra em um momento crucial da história real, que acabará redefinindo seu legado e a instituição à qual ela passou a vida servindo. Com a tradição como sua bússola e o futuro como seu destino, a princesa Anne embarca em uma jornada que culminará em uma decisão destinada a mudar a face da monarquia. Estrelas em ascensão na família. À medida que a família real britânica navega pelas complexidades de uma monarquia moderna, o surgimento da geração mais jovem é cada vez mais evidente. Na vanguarda dessa mudança está a princesa Charlotte, a filha mais velha do príncipe William e de Catherine, a princesa de Gales. Seu charme natural, sua inteligência e sua impressionante semelhança com a princesa Anne, em termos de temperamento e ética de trabalho, fizeram dela uma figura de destaque mesmo em sua tenra idade. À medida que Charlotte começa a abraçar a responsabilidade única que acompanha sua linhagem, outros jovens membros da realeza, incluindo Lady Louise Windsor e Lilibet Diana Mountbatten Windsor, também se encontram entrelaçados na história em evolução da monarquia. Desde suas primeiras aparições públicas, a princesa Charlotte demonstrou uma presença que chamava a atenção. Embora muitas vezes brincalhona e despreocupada como qualquer criança, ela também demonstrou um nível surpreendente de compostura para alguém tão jovem. Os observadores notaram isso
em eventos como o batizado de seu irmão, o príncipe George, e nas cerimônias Trooping the Colour, em que ela acenou com confiança para a multidão que a adorava. Entretanto, é nos bastidores que as qualidades de Charlotte realmente brilham. Fontes próximas à família a descrevem como perspicaz, curiosa e rápida para aprender. Seus pais, William e Catherine, têm sido intencionais em promover essas características, garantindo que ela cresça com um forte senso de sua identidade e das responsabilidades que a acompanham. Um incidente notável teria ocorrido durante uma reunião de família no Castelo de Windsor. Os membros seniores da realeza, incluindo o rei Charles e a rainha Camila, estavam analisando a logística de um futuro evento beneficente quando Charlotte, sentada nas proximidades, interveio educadamente. De acordo com fontes, ela sugeriu um acréscimo criativo ao evento, um canto para contar histórias infantis para envolver o público mais jovem. A ideia, inicialmente recebida com diversão por sua precocidade, rapidamente ganhou força. Disse que a própria Anne sorriu e comentou que já tinha uma boa cabeça sobre seus ombros. Momentos como esse começaram a solidificar a imagem de Charlotte como uma jovem realeza promissora em formação. A compreensão crescente de Charlotte sobre o dever público também ficou evidente durante os serviços funerários da rainha Elizabeth. Em uma idade em que a maioria das crianças teria dificuldade para compreender a magnitude de um momento como esse, Charlotte se comportou com uma dignidade tranquila. Ela foi fotografada apontando o significado da coroa da monarca para seu irmão George, explicando-a com uma mistura de reverência e curiosidade. Esses momentos enfatizam não apenas sua inteligência, mas sua consciência do papel da família real perante o público. Grande parte do crescimento de Charlotte pode ser atribuído à abordagem intencional dos pais William e Catherine. Eles trabalharam para combinar as responsabilidades reais com as experiências mais básicas da infância. Determinado a dar a seus filhos um senso de normalidade, o casal garante que sua casa tenha um equilíbrio entre o protocolo real e uma abordagem prática e carinhosa. Em entrevistas, William sempre falou sobre a importância de incutir um senso de dever em seus filhos sem permitir que eles se sintam sobrecarregados. Trata-se de mostrar a eles que o serviço pode ser gratificante, disse ele certa vez, mas também de lembrá-los de que são crianças com direito à infância. Por sua vez, Catherine, conhecida por seu foco no desenvolvimento da primeira infância, garante que seus filhos experimentem as alegrias da vida familiar longe dos olhos do público. As tardes são passadas cozinhando, cuidando do jardim ou explorando o ar livre, promovendo uma conexão com a natureza e a criatividade. Ao mesmo tempo, Catherine introduziu atividades estruturadas que reforçam um senso de responsabilidade, como contribuir para a arrecadação de alimentos locais e aprender sobre os esforços filantrópicos de sua família. Essa abordagem equilibrada começou a render dividendos. George, Charlotte e Louis são bem ajustados, gentis e muito conscientes do mundo ao seu redor. Para Charlotte, em particular, essas experiências estão transformando-a em uma pessoa confiante e compassiva, uma candidata ideal para a futura liderança dentro da família real. Outros candidatos ao título. Embora Charlotte seja vista como a provável sucessora do título de princesa real, outros jovens membros da realeza têm suas próprias narrativas convincentes. Entre elas está Lady Louise Windsor, filha do príncipe Edward e Sophie, o duque e a duquesa de Edimburgo. Agora, no final de sua adolescência, Louise é descrita por aqueles que a conhecem como tranquila, mas profundamente empática. Assim como Charlotte, ela tem uma graça inerente que a torna uma opção natural para a vida real. Louise é frequentemente comparada à sua avó, a rainha Elizabeth II, por seu comportamento discreto mas firme. Seu amor por atividades equestres, assim como Anne e a falecida rainha, a tornou querida para a geração mais velha da realeza. Durante o Windsor Show, um destaque anual para a família real, Louise apareceu aos olhos do público com elegância ao dirigir uma carruagem que pertenceu ao príncipe Philip, honrando a paixão de seu falecido avô. Embora Louise tenha expressado sua preferência por uma vida discreta, a questão de seu possível papel na família real permanece em aberto. Se a estrutura da família evoluir, ela poderá assumir uma maior proeminência, talvez até mesmo reivindicar o título de forma surpreendente. Do outro lado do Atlântico, a filha de Meghan Markle, Lilibet Diana,
representa outra candidata única. Batizada em homenagem ao apelido de infância da rainha Elizabeth e de sua falecida avó, a princesa Diana, a própria existência de Lilibet simboliza a união de antigos e novos legados reais. No entanto, sua distância da monarquia, tanto geográfica quanto prática, torna sua reivindicação ao título mais tênue. O príncipe Harry e Meghan não esconderam seu desejo de criar seus filhos longe dos holofotes da realeza, permitindo que eles tenham uma vida independente. No entanto, Harry também tem se manifestado sobre o desejo de que seus filhos mantenham conexões com sua herança real. Como resultado, as tensões persistem sobre onde Lilibet se encaixa na família maior, especialmente quando os Sussex navegam em seu relacionamento distante com a firma. Por mais promissora que a geração mais jovem pareça ser, seu futuro é inevitavelmente moldado pelas correntes subterrâneas de tensão que permeiam a família real. Entre elas está o contínuo distanciamento entre os Sussex e o resto da monarquia, que só se aprofundou desde sua saída dos deveres reais em 2020. Meghan tem falado abertamente sobre suas preocupações com o lugar de seus filhos na família, enfatizando frequentemente que Archie e Lilibet merecem ser reconhecidos como parte da linhagem real. Essa perspectiva frequentemente entra em conflito com a abordagem pragmática adotada pelo rei Charles e outros membros da realeza sênior, que priorizam participantes ativos nos deveres reais em vez de membros distantes da família. Harry, por sua vez, tornou-se um defensor do legado de seus filhos dentro da monarquia, embora seus esforços sejam frequentemente ofuscados pelo escrutínio do público e da mídia. Fontes próximas sugerem que os Sussex esperavam discretamente por um gesto simbólico da família, talvez um título para Lilibet ou um reconhecimento formal de sua conexão com a coroa. Essas tensões, juntamente com a crescente visibilidade de Charlotte e Louise, criam uma intrincada rede de emoções e expectativas. À medida que a família real olha para o seu futuro, a pergunta permanece: quem se erguerá para reivindicar um papel que equilibre tradição, serviço e os ideais modernos de uma monarquia que se esforça para permanecer relevante? Casa dividida. Os laços de família dentro da família real britânica sempre foram temperados pelo peso do dever. Nos últimos anos, no entanto, a ruptura entre o príncipe Harry e Meghan Markle e o restante da família real se transformou em um abismo definitivo. Sua saída dos deveres reais em 2020 marcou não apenas uma mudança em suas vidas pessoais, mas também uma reordenação significativa de como a família real aborda seu futuro. Em sua nova casa em Montecito, Califórnia, Harry e Meghan construíram uma vida longe dos protocolos rígidos do Palácio de Buckingham. Suas atividades filantrópicas, acordos com a mídia e trabalho de defesa refletem o desejo de traçar um caminho independente. Mas sua ligação com a família real continua sendo uma fonte de tensão. O ponto central dessa tensão é a questão do papel de seus filhos dentro da realeza. Harry, em particular, tem se debatido com a ideia de legado. Como membro de uma das instituições reais mais antigas do mundo, ele reconhece a importância de seus filhos serem reconhecidos como parte dessa herança. Os títulos reais de Archie e Lilibet, outrora concedidos quando da ascensão do rei Charles III, são gestos simbólicos, mas sua conexão prática com a monarquia permanece distante. Para Meghan, a separação é ao mesmo tempo um alívio e uma frustração. Ela falou abertamente sobre os desafios que enfrentou dentro do sistema real, mas continua ciente do que estar desconectada da instituição pode significar para seus filhos. Fontes próximas ao casal dizem que os Sussex costumam falar em particular sobre suas esperanças de um futuro em que Archie e Lilibet possam recuperar uma conexão significativa com sua herança real em seus próprios termos. No entanto, em Londres, essas esperanças são frequentemente vistas como desalinhadas com a visão do rei Charles de uma monarquia reduzida. Desde que assumiu o trono, o rei Charles tem trabalhado para recalibrar a presença pública da família real. A racionalização tornou-se seu princípio orientador, priorizando membros da realeza sênior que estão intimamente ligados à linha de sucessão imediata. Charles acredita que essa abordagem não apenas reforça a relevância da monarquia na Grã-Bretanha moderna, mas também garante que ela permaneça sustentável do ponto de vista fiscal. Essa visão se concentra principalmente no próprio Charles, William, Catherine e seus filhos, George
Charlotte e Louis. Sua visibilidade e seu envolvimento ativo com os deveres reais simbolizam o futuro da monarquia. Isso, por necessidade, colocou outros membros da família, inclusive os Sussex, na periferia. As tensões sobre essa estratégia são palpáveis. Em particular, Meghan e Harry expressaram seu desapontamento com a exclusão percebida de seus filhos de papéis reais proeminentes. Enquanto isso, membros seniores da família expressaram preocupações de que o envolvimento dos Sussex poderia ofuscar as prioridades da coroa, dada sua presença frequente na mídia global. Essa discórdia crescente só aumentou a complexidade em torno da decisão iminente da princesa Anne sobre seu título, uma escolha repleta de questões de legado e dos próximos passos da família real. Como a detentora mais antiga do título de princesa real, a princesa Anne entende tanto a honra quanto o fardo que ele carrega. O trabalho de sua vida foi definido pelo serviço, uma qualidade que ela valoriza profundamente em possíveis sucessores. Entretanto, a escolha da pessoa certa para herdar o título está longe de ser simples. Em conversas particulares com o rei Charles e a rainha consorte Camila, Anne confidenciou sua crença de que a princesa real deve não apenas manter a tradição, mas também incorporar os valores necessários para sustentar a monarquia em um mundo em transformação. Embora Charlotte pareça ser a escolha certa, as implicações mais amplas pesam muito para Ana. Ela considerou Lady Louise, cuja elegância tranquila reflete sua avó, e Lilibet, que poderia simbolizar uma ponte entre ramos distantes da família. No entanto, as considerações práticas continuam sendo fundamentais: proximidade, presença pública e capacidade de se envolver com os deveres reais de forma consistente. Quando a família se reuniu os rumores sobre a decisão iminente de Ana já haviam começado a circular. A reunião, planejada ostensivamente como um encontro de férias, reuniu membros seniores e da família sob o amplo teto da propriedade histórica. Com o passar das horas, os membros da realeza reunidos ficaram cada vez mais conscientes do peso do que estava prestes a ser revelado. Para Anne, esse era o ponto culminante de meses de reflexão. Um momento não apenas para honrar o passado, mas também para moldar a monarquia para as gerações futuras. Um passo histórico na tradição real. Finalmente, ele foi confirmado. A princesa Anne revelou seu último desejo e lançou uma bomba real. Há apenas um minuto, a princesa real anunciou que tomou sua decisão final. Acabou, estou passando meu título para a princesa Charlotte, a filha mais velha do príncipe William, e Catherine, a princesa de Gales, disse ela. Essa revelação, descrita como uma decisão pessoal e ponderada, provocou uma onda de reações dentro da família real e entre os observadores reais. Segundo relatos, a princesa Anne fez o anúncio durante uma reunião familiar privada nas House. Entre os presentes estavam o rei Charles III, a rainha consorte Camila, o príncipe William e Catherine, a princesa de Gales. O anúncio não apenas reafirmou a dedicação inabalável de Ana ao serviço real, mas também demonstrou sua visão para o futuro da monarquia. No centro da declaração da princesa, Anne estava o reconhecimento da importância da continuidade e da evolução das expectativas da família real britânica. Durante décadas, Anne foi considerada um dos membros mais esforçados da família, incorporando um compromisso incansável com o dever. Sempre valorizei meu papel como princesa real, disse ela. É um título que significa muito para mim, não pelo que significa pessoalmente, mas pelo que representa para a coroa e para o nosso país. No entanto, acredito que chegou a hora de olhar para o futuro e tomar decisões com base no que é melhor para a monarquia e os valores que ela defende. Em uma quebra histórica da tradição, Anne revelou que seu desejo era que a princesa Charlotte herdasse o título de princesa real, uma honra normalmente reservada à filha mais velha do monarca reinante. Essa medida ignora Lady Louise Windsor, filha do príncipe Edward, bem como uma possível consideração futura da filha de Meghan, Lilibet Diana. Segundo consta, a reunião ficou emocionalmente carregada quando a princesa Anne explicou seus motivos para essa escolha. Ela se dirigiu diretamente a Charlotte dizendo: "Você tem todos os valores que esse título carrega: resiliência, dignidade e graça. Estou confiante de que você usará essa honra com o entendimento de que não é um privilégio,
mas uma responsabilidade de servir aos outros. Charlotte, sentada ao lado de sua mãe, teria sorrido radiante em resposta às palavras de Anne, claramente encantada com a perspectiva. Dizem que ela fez uma reverência para sua tia-avó, que sorriu calorosamente e afastou o gesto formal. A decisão, no entanto, pareceu despertar emoções diferentes em outros membros da realeza. Meghan, de acordo com fontes, ficou visivelmente chateada quando soube da notícia. Ela foi vista enxugando as lágrimas, enquanto o anúncio de Anne se desenrolava, com o príncipe Harry parecendo confortá-la em silêncio. Meghan teria perguntado a Anne sobre a lógica por trás de sua decisão. Anne respondeu com serenidade, explicando que o título de princesa real exige proximidade com a coroa e um compromisso inabalável de servir ao Reino Unido. Essa decisão não tem a ver com sentimentos, mas sim com continuidade e praticidade. O título de Princess Royal é repleto de história e honra. Criado pela primeira vez por Charles I em 1642, ele é costumeiramente concedido à filha mais velha do monarca e é vitalício. É um título que carrega uma importância simbólica e prática, representando a dedicação ao serviço público. Ao escolher Charlotte, a princesa Anne sinalizou o desejo da monarquia de abraçar uma geração mais jovem para garantir que a família real permaneça relevante e bem posicionada para o futuro. Embora o anúncio tenha encantado a princesa Charlotte e sua família, ele teria reacendido as tensões subjacentes entre alguns membros da realeza. As pessoas de dentro da família observam que a decisão pode criar divisões, especialmente porque Harry e Meghan frequentemente expressam seus sentimentos de exclusão dos assuntos reais. Apesar da visível chateação de Meghan, que supostamente acabou em lágrimas, os especialistas da realeza classificaram a decisão da princesa Ana como um esforço calculado e estratégico para garantir o futuro da monarquia. Com sorrisos compartilhados, a princesa Charlotte concordou em receber orientação da princesa Anne, preparando-a para a concessão oficial do título nos próximos anos. Enquanto a poeira dessa revelação histórica assenta, uma coisa permanece certa. Ao confiar à princesa Charlotte o título de princesa real, Ana passou adiante não apenas um manto de honra, mas também um legado de serviço. Mas o que você acha dessa decisão? Deixe-nos saber nos comentários.